Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos, ao nosso canal aqui no YouTube. Vamos fazer a meditação do Evangelho neste dia muito especial, o dia que a Igreja celebra a memória de São Padre Pio de Pietrelcina, E para nós é uma festa porque ele é um dos nossos baluartes. E o Evangelho está em São Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Havia se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse esta parábola. Saiu o semeador a semear sua semente. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho e, tendo nascido, secou, por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos. Cresceram com ela os espinhos e sufocaram. Outra, porém, caiu em terra boa. Tendo crescido, produziu fruto, 100 por um. Dito isso, Jesus acrescentou, alteando a voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe a significação da parábola. Ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábola, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem um demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo, e na hora da provação a abandonam. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas, prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com coração reto e bom, retêm-na e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos traz esta parábola, a parábola do semeador, onde Jesus fala para a multidão essa parábola e diz que fala dessa forma para que, escutando, não entendam, não compreendam. Mas para os seus discípulos ele vem explicar essa parábola, como assim também nós temos a graça de poder compreender. E essa parábola pode ser muito bem aplicada na vida de São Padre Pio, que pôde acolhê-la desde criança. Jesus fala que a semente é a palavra de Deus, o semeador é o próprio Senhor, a semente é a palavra de Deus, e a terra é o coração, que acolhe ou não acolhe a palavra de Deus. E nós vemos Padre Pio que acolhe essa palavra do Senhor desde criança, e acolhe também o chamado de Deus desde criança, onde muito cedo ele pôde perceber a sua vocação, o seu chamado para o sacerdócio. E Padre Pio, ele foi essa terra boa que acolheu a palavra de Deus, deixou com que essa semente crescesse e produzisse muitos frutos na sua vida e na vida das pessoas. Mas, muitas vezes, essa palavra pode ter sido ameaçada. São Padre Pio não viveu a sua vocação, assim como todos os santos, com facilidade, mas o demônio tentou. Jesus fala aqui que essas pessoas que acolhem a palavra de Deus à beira do caminho escutam a palavra, mas logo o demônio arranca do coração. E o demônio muitas vezes tentou o Padre Pio de diversas formas, e isso desde criança também, mas ele perseverou firme na graça de Deus. E o Padre Pio não deixou com que as perseguições, as tribulações, as dificuldades arrancassem a palavra de Deus do seu coração, mas ele perseverou firme na graça do Senhor, auxiliado por essa graça. Ele pôde sim deixar com que essa palavra crescesse no seu coração e que viessem esses frutos, como nós vemos. Padre Pio foi um sacerdote, que recebeu as chagas de Cristo, teve diversas experiências místicas e teve várias pessoas que se colocaram ao seu cuidado, onde essa palavra pôde ser frutificada, crescer, e ter frutos na vida de outras pessoas. E ele também pôde ser um instrumento na construção de um hospital,
onde auxiliou aos pobres, né? E tudo isso por quê? Porque o Padre Pio se abriu à graça de Deus, à vocação que o Senhor deu, né? E a palavra de Deus que foi semeada no coração dele. Ele foi de fato essa terra boa onde a palavra cresceu. E que ele possa ser para nós exemplo e intercessor também. Que as tribulações da vida, as preocupações, né, ou as diversas coisas que podem nos atrair, os prazeres desse mundo, as riquezas, que nada disso roube a palavra de Deus no nosso coração, pela intercessão de São Padre Pio, mas que possamos, como ele, acolher essa palavra e deixar com que ela dê frutos na nossa vida e na vida das pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.